Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aí continuando a nossa série sobre matrizes. O vídeo de hoje vai tratar sobre alguns tipos de operações, tá? Operações elementares, né? Como soma, subtração e também algumas matrizes especiais, né? A gente vai começar a definir alguns casos de matrizes bem específicas. Então a gente vai começar aqui justamente nessa parte, né? A gente vai definir aqui alguns tipos de matrizes. Então, vou começar aqui com a matriz linha e a matriz coluna, né? O conceito, pessoal, de todas essas matrizes é muito simples. Então, aqui vamos começar com a matriz linha. Então, uma matriz que tem apenas uma linha é chamada de matriz linha. Assim também como uma matriz que tem somente uma coluna é chamada de matriz coluna. Então, pessoal, quando eu tenho um exemplo desse caso aqui, você observa que eu tenho uma matriz linha de que tamanho? 1 por 3, ou seja, uma linha e 3 colunas, né? Então aqui a gente tem coluna 1, 2 e coluna 3. No segundo exemplo aqui, a gente tem já o contrário. A gente tem o que agora? Uma matriz coluna. De que tamanho? No caso, 2 para 1. Ou seja, 2 linhas e uma coluna. Simples assim o conceito de matriz linha e matriz coluna. Qual é a ideia de matriz transposta, pessoal? Então, olha só, se eu tenho uma matriz do tipo M por N, né? Lembrando, o que significa esse M é o número de linhas, né? E o que significa o N? É o número de colunas. Então, você tem uma matriz do tipo M por N, né? Um tamanho qualquer, chama-se transposta de A. O símbolo da transposta, pessoal, que a gente vai utilizar nas questões, é sempre esse, tá? A elevado a T. A matriz do tipo N por M. Então, qual é a ideia da matriz transposta? Aquilo que é linha vira coluna. E aquilo que é coluna vira linha. Eu faço uma troca de posição. Então, na prática, eu tenho isso. Então, aqui a gente tem uma matriz A. A matriz A, ela é de que tamanho? Ela tem 2 linhas, né? E 3 colunas, certo? Então, o que eu faço? Quando eu for fazer a transposta, né? Calcular a transposta, então começa aqui com o símbolo A elevado a T. E qual é a ideia? A ideia é bastante simples. Aquilo que é a linha antes, agora vira coluna. Foi isso que eu fiz. Então, a primeira linha, 2 menos 1 e 1, se transformou em uma coluna agora. 2 menos 1 e 1. Eu faço isso também, claro, na segunda linha. A segunda linha era 3, 0 e menos 5. E agora se transformou em uma coluna. Simples assim. Então, quando eu falo matriz transposta, é o quê? É quando você pega a posição da linha e transforma em uma coluna. Matriz quadrada. Qual é a ideia de matriz quadrada? É quando você tem o número de linhas é igual ao número de colunas. E outro detalhe, o número de linhas ou colunas é o que a gente chama de ordem. Então, quando eu falo aqui de ordem, eu estou falando, pessoal, de tamanho. Então, tamanho, para nós em matriz, se chama ordem. Então, por exemplo, aqui eu trouxe 2 exemplos, né? No caso aqui, a matriz, nesse primeiro exemplo, é uma matriz quadrada, certo? Por quê? Porque eu tenho 2 linhas aqui e 2 colunas. E de ordem qual? 2. Justamente por causa disso. São 2 linhas e 2 colunas. No segundo exemplo, eu tenho já uma matriz um pouquinho maior, de ordem 3. Por que de ordem 3? Porque nesse caso a gente tem o quê? 3 linhas e 3 colunas. Simples assim. E eu posso pegar, pessoal, vários exemplos, né? Infinitos exemplos, né? Uma matriz do tipo de ordem 5 vai ser o quê? Uma matriz que tem 5 linhas e 5 colunas. E assim, por aí vai, né? Matriz de identidade. Nesse caso aqui, pessoal, a matriz identidade é uma matriz quadrada, tá? Ou seja, o número de linhas é igual ao número de colunas.
e a gente chama de matriz de identidade o símbolo IN. No caso, esse N significa justamente o tamanho dela. Só que tem que ter duas condições. Primeira condição, os elementos da diagonal principal são todos iguais a 1. E a outra condição, todos os outros elementos são iguais a 0. Então, resumindo, a matriz identidade é aquela matriz formada apenas por 1 e 0, né? É o código binário. Só que tem que ter essa condição. A condição essencial é que diagonal principal tem que ser apenas formada pelo número 1. Então, na prática, a gente tem um caso desse tipo aqui, ó. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma identidade 2, né? E 2. O que significa esse 2? Significa que são duas linhas e duas colunas. Aí você percebe o seguinte, ó. Quem é a diagonal principal? É essa diagonal aqui, galera, que eu estou circulando. Então, essa diagonal aqui é o que a gente chama de diagonal principal. Então, ela é apenas formada por 1 e o restante é formada por 0. Aqui no segundo exemplo, eu tenho I3, ou seja, uma matriz identidade de ordem 3. Significa que são 3 linhas e 3 colunas. E a mesma coisa, ó, a propriedade tem que permanecer. Ou seja, o 1 ele tem que ficar sempre nessa posição e o resto pode ser formado por 0. Matriz simétrica. O que significa matriz simétrica? É toda matriz quadrada que vai ser igual à sua transposta, né? Trocando em miúdos, você tem essa fórmula aqui, né? A matriz A é igual à sua transposta. Então, por exemplo, eu tenho essa matriz aí, uma matriz 3x3, né? 3 linhas e 3 colunas, e eu posso, nesse caso, calcular aí a sua transposta. Nesse caso aqui, ele vai ficar igual à sua própria matriz, né? Então, eu posso calcular aqui, ó, só para dar a ideia, quem seria a transposta aqui? A gente tem a primeira linha, 1, menos 3 e 5. Então, fica 1, menos 3 e 5, coluna agora. A segunda linha, menos 3, 2 e menos 1, vai ficar agora como coluna. E a terceira linha, 5, menos 1 e 6, né? Vocês percebam que não teve alteração. Eu mexi na ordem das linhas e colunas, só que mesmo fazendo essa transposição, ela não se alterou. Então, nesse caso, ela é uma matriz simétrica. Agora sim, pessoal, a gente vai começar com a parte mais interessante aqui do vídeo, que são as operações elementares. Quando eu falo operações, pessoal, eu estou dizendo o quê? São as 4 operações mesmo, né? Soma, multiplicação, divisão, subtração. Só que nesse caso vai ficar mais fácil, porque divisão a gente não vai trabalhar com matrizes, né? A gente vai trabalhar apenas com 3 operações: somar, subtrair e multiplicar. No caso, a multiplicação, pessoal, nesse caso, ela requer uns conhecimentos prévios. Então, nesse caso, vai ser um assunto para o vídeo da semana que vem, tá? Então, a gente vai atentar aqui só para soma e subtração no vídeo de hoje. Então, vamos lá. Sendo A e B matrizes de mesmo tipo, certo? Quando eu falo mesmo tipo, significa mesmo tamanho, né? Isso aqui seria tamanho. E K, uma constante qualquer, né? Um número qualquer. Então, eu posso definir aqui algumas operações. Primeira operação é a adição. Como é que você soma matrizes, né? Então, se você tem duas matrizes aqui, A mais B vai ser quem? É a matriz onde cada elemento é a soma dos elementos de mesma posição em A e B. Não se preocupem, pessoal, que eu vou colocar depois um exemplo para realçar esse conceito aí. Subtração. Como é que eu faço subtração? Na verdade, pessoal, quando eu subtraio, é a mesma ideia de soma, né? Só que nesse caso eu estou pegando o sinal oposto. Então, A menos B é a mesma coisa que eu pegar o A mais, né, a matriz B negativa. No caso, é a oposta de B. E aí eu faço a mesma ideia de soma. E quando eu multiplico uma matriz por um número, né? Então, nesse caso aqui eu tenho uma matriz, ó, A, multiplicada por uma constante K. Como é que eu faço o cálculo? É a matriz obtida multiplicando-se por K cada um dos elementos de A. Então, olha só, pessoal, vou pegar aqui agora, no próximo slide, eu vou pegar aqui um exemplo, trabalhando essas 3 operações aí. Então, bora lá. Então, olha só, eu tenho aqui o seguinte exemplo, né? Dadas as matrizes abaixo,
Então, ele vai colocar aqui duas matrizes. A gente tem a matriz M. M é o quê? É 2 por 2, né? E a matriz N também é 2 por 2. Como eu falei, né, pessoal? Eu só posso somar e subtrair se a matriz tiver o mesmo tamanho. Então, olha só. O M é 2 por 2. Duas linhas, duas colunas. Se o N fosse, por exemplo, uma matriz 3 para 1, ou seja, 3 linhas e uma coluna, eu não podia somar, certo? Então, eu só posso somar e subtrair se a matriz tiver o mesmo tamanho. Então, nesse caso aqui, ele deu duas matrizes, né? 2 por 2. Nesse caso aí está tudo ok por enquanto. E ele quer que você obtenha esse resultado aqui, né? Ou seja, 3 vezes M menos 2 vezes N mais I2. Lembrando, o I é a matriz identidade. E esse 2 aqui significa justamente que o tamanho dela é uma 2 por 2 também, né? Então, vamos lá. Quando eu falo, pessoal, 3 vezes M, 3 vezes M, isso quer dizer o que na prática? Que eu vou pegar os números que estão na matriz M, no caso a matriz M é essa matriz aqui, né? Menos 2, 1, 3 e 2, e vou multiplicar cada uma por 3. Então, vai ficar menos 2 é o primeiro, então vai ficar menos 2 vezes 3, dá menos 6. 1 vezes 3 vai dar 3. 3 vezes 3 vai dar 9. 2 vezes 3 vai dar 6. E aí eu obtenho essa matriz aqui. No caso, essa matriz é a matriz 3M, né? 3 vezes M. Da mesma forma, eu vou fazer também na outra situação. Aqui eu tenho menos 2 vezes N, ou seja, eu vou pegar a matriz N, agora, formada por quem? 2, 0, 3 e 4, e vou fazer o quê? Eu vou multiplicar todo mundo que está aí dentro por 2. No caso, menos 2, né? Então, vai ficar menos 2 vezes 2 dá menos 4. Menos 2 vezes o 0 aqui, né? Vai dar 0. Na linha de baixo, aqui é 3. Então, vai ficar menos 2 vezes 3, que dá menos 6. E, por fim, 4 vezes menos 2, que vai dar menos 8. Esse aqui é a matriz 2n, né? Menos 2n. Então, nesse caso, pessoal, quando eu pego um número vezes uma matriz, isso significa o que na prática? Que eu vou pegar todo mundo que está dentro da matriz e multiplicar por esse número aí. Então, agora a gente vai juntar as peças, né? Então, aqui, juntando as peças, a gente tem o quê? Essa primeira matriz é a 3M, né? No caso, a matriz menos 2N é essa daqui. Eu vou somar, né? Mais a matriz I2. No caso, a matriz I2, lembrando, né? É a matriz que tem 1 e 0. E o 1 tem que ficar na diagonal principal, né? E aí, pessoal, eu vou juntar as três matrizes, né? Eu vou somar ou subtrair, dependendo do sinal, né? As três matrizes. Lembrando, para fazer isso, eu só posso fazer se a matriz tiver o mesmo tamanho. Nesse caso, está tudo certo, né? Porque cada uma delas é tamanho 2 por 2. Então, vamos lá. Como é que eu somo matrizes? Para somar, eu vou pegar o número da primeira com o número da segunda. Então, o primeiro número aqui ó, é menos 6. Então, nesse caso, vai ficar menos 6. Mais com menos fica menos 4, que é o da segunda matriz. Mais 1, que é o da terceira matriz. Juntando aqui os três, eu vou obter menos 9, que é o resultado aqui em azul. Pronto. Simples assim. E eu faço isso, pessoal, em todas, né? Então, agora, ó, eu vou pegar 3. Então, o 3 eu vou somar com quem? O 3 eu vou somar com o 0. E o 0 da outra. Vai sobrar 3. Na linha de baixo, eu tenho 9. Menos 6, né? Mais 0. Nesse caso, vai sobrar 3. E, para finalizar, eu tenho aqui 6 menos 8 mais 1. Que nesse caso vai sobrar apenas menos 1. Finalizando, então, a matriz. Então, esse resultado aqui é a matriz que a gente encontrou, aqui é a matriz azul, é o resultado aí da soma das três matrizes. Finalizando, então, a nossa questão. Bom, pessoal, era isso que eu queria passar no vídeo de hoje. Mais detalhes, a gente pode comentar isso no nosso encontro semanal, ou então nas nossas conversas aí pelo Zap.
E na semana que vem a gente vai tratar então da outra operação de matrizes, né? Que nesse caso vai ter que ter um pouco mais de tempo, um pouco mais de cuidado, que é a multiplicação de matriz. Era isso, pessoal. Obrigado e até a próxima.